E agora com vocês, a entrevista do dia, comandada por Rodrigo Esquácio. Muito bem, bom dia a todos, bom dia ao povo de Mariana, Ouro Preto, região. Nós estamos aí com alcance de mais de 50 cidades, né? Com muita fé, com Deus no comando. Uma honra estar de novo nos microfones dessa emissora, né? Que esse ano completou 23 anos, no dia 16 de julho. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, importante, né, da advocacia mineira, né, foi eleito para mais um mandato, né, foi reeleito, né, que é o doutor Marcílio Queiroz, né, aceitou o nosso convite, nós estamos tendo a honra de receber nossos estudos, né, um advogado assim com uma vasta experiência, né, na carreira jurídica, e a gente vai conhecer um pouquinho do advogado Marcílio, do doutor Marcílio, e da importância da OAB, né, no cenário de Mariana, em todas as ações que envolvem o poder público de Mariana. Nós vamos discorrer um pouco. Aqueles que tiverem alguma dúvida sobre a carreira do advogado, sobre alguma dúvida que envolva os assuntos que nós iremos tratar, pode mandar pergunta para o 988661044, que é o WhatsApp, ou então ligar pelo 3557-1044 ou 3557-1144. Né? A gente encaminha para o doutor Marcílio, né, que respeitosamente nos dá a honra de estar visitando pela primeira vez nossos estudos, mas que já de antemão deixa as portas abertas, porque a gente sabe que a importância da advocacia no cenário não só de Mariana, como estadual e nacional, ela é fundamental. Começou na previsão constitucional do artigo 133, né? É essencial a administração da justiça, né? Então, é até muito bonito esse peso. Doutor Marcílio, bom dia. Fala um pouco para nós da sua carreira, como é que o senhor chegou, porque nós temos um público, os ouvintes são diversificados. Nós temos aqui estudantes de direito, nós temos aqueles que vai tentar o Enem, né? Advocacia, como é que foi a advocacia para o senhor? Como é que o senhor chegou lá? Bem, bom dia a todos, né? Um cumprimento especial não só aos espectadores, mas ao Rodrigo, amigo, é uma satisfação estar aqui na rádio. A gente fica feliz que você vem dando continuidade ao excelente trabalho que seu pai trouxe para Mariana e aqui desenvolveu. Né? Para a gente também é uma satisfação muito grande estar aqui, especialmente nesse período aí que a gente está comemorando, né, o mês do advogado, o mês da advocacia. No dia 11, no domingo, se comemorou o Dia do Advogado e a Seccional Mineira aí também, aliás, a OAB Federal e a OAB Mineira e, por conseguinte, nós também dedicamos esse mês de agosto à advocacia. A questão profissional, né, eu sou natural de Mariana, né, aqui nasci e tive a oportunidade de estudar fora, né, fiz um curso de Direito na PUC Minas, né, me formei, logo que me formei, eu retornei para Mariana. Houve um momento em que eu atuei na Defensoria Pública aqui em Mariana, quer dizer, eu funcionei como dativo. Eu fui o primeiro advogado disponibilizado pelo município para atuar. Na época funcionava dentro do fórum mesmo, posteriormente foi para o Centro de Convenções e permaneci na Defensoria por 8 anos. Né? Bem, posteriormente, profissionalmente, né, me estabeleci profissionalmente estou estabelecido desde 1990, e a gente, né, tenta primar aí pela qualidade de serviço, da mesma forma que, né, tive a oportunidade de passar por outras instituições, por exemplo, o Rotary, por 15 anos, né, atuei dentro da instituição e agora estou presidente da subseção pelo 3º mandato. A questão profissional, como você havia me perguntado anteriormente, de fato, o bacharel em Direito ele tem um leque, né, de oportunidades, quer dizer, em termos de concurso, em termos de militância mesmo, da mesma forma, né, só a questão de concurso a gente tem várias situações, né, tanto o Ministério Público quanto a magistratura, né, exigem que né, delegado de polícia, vários outros cargos. Sim, exatamente. Quer dizer, na verdade, o curso de Direito, o bacharel em Direito, ele tem essas oportunidades, né, em vários concursos aí.
E, de fato, além, naturalmente, de algumas situações ele tem que passar por um período, né, vamos chamar assim, por um período de experiência. Ele tem que ter pelo menos uns 5 anos de experiência, né, certificada de advocacia. É o que nos deixa, às vezes, muito felizes, porque, né, tanto todos os juízes, todos os promotores, desembargadores, procuradores, né, todos eles já passaram pela advocacia. Então, assim, o que nos, às vezes, aumenta a esperança é que, de fato, eles valorizem, né, o profissional do direito, o advogado, exatamente por isso, pela vivência que eles tiveram. A gente costuma brincar que, quando a gente entrega uma carteira, né, oficializa uma entrega, a gente costuma dizer, pois é, ontem você estava de um lado, principalmente o pessoal que atua na justiça, hoje você está do lado de cá. Então, é importante que você já teve a vivência de lá e vai vivenciar, às vezes, o que o advogado, às vezes, passa, né? Nós, nesse ano, especificamente nesse ano de 2019, nós temos aí uma programação não só alusiva à questão do mês do advogado vinculada à seccional mineira, né, com vários cursos, com vários encontros, com vários certames. Na semana passada, na segunda-feira, aconteceu, né, em Belo Horizonte a nomeação oficial e entrega das carteiras para os delegados de prerrogativas, né, que a OAB possui. O que é o delegado de prerrogativa, para os nossos ouvintes saberem? O delegado de prerrogativa é aquele advogado nomeado, né, pela seccional. Existe, no âmbito de seccional, se nós considerarmos que são 232 subseções da OAB em Minas, a gente tem como referência também, vamos dizer, especialmente a nossa subseção, a 172ª subseção de Mariana, ela é vinculada a Diogo de Vasconcelos. Como nós pertencíamos à 49ª subseção, que é a subseção de Ouro Preto, Mariana pertencia. Então, era a 40ª subseção, ela agregava Ouro Preto, Mariana e Diogo de Vasconcelos. Com o desmembramento há 12 anos atrás, é que se criou a 172ª subseção, a nossa subseção. Via de consequência, eu entendo que passamos a ter a nossa própria identidade. Né? E da mesma autonomia maior, sim, também, e vinculado certos assuntos concernentes aqui à localidade. Exatamente. E vinculado à nossa subseção, hoje nós temos Diogo de Vasconcelos. Mas voltando lá à pergunta, sim, então o delegado de prerrogativa, ele funciona tanto no âmbito da subseção, quanto também na seccional. Né? Nós temos hoje, por exemplo, um delegado de prerrogativa, né, o presidente da comissão de prerrogativa, ele representa a seccional. Vinculado a ele também, ligado à seccional, nós temos o procurador de prerrogativas. E regionalmente, você tem também os delegados de prerrogativa, da mesma forma que na subseção você tem o delegado de prerrogativa. A finalidade do delegado de prerrogativa, o próprio nome diz, né, é exatamente cuidar, zelar, né, pelo profissional, para que não aconteçam arbitrariedades, não aconteçam situações assim de desrespeito em relação à advocacia e ao advogado. Infelizmente, a gente tem vivenciado situações, não só no Brasil, mas especificamente no estado de Minas. Nós tivemos agora há pouco tempo uma situação assim, péssima em Ouro Preto em relação a essa situação de desrespeito ao profissional, da mesma forma que Ipatinga também há pouco tempo. O importante é o seguinte, quer dizer, apesar de ter sido situações assim, ultrajantes em relação ao profissional, em relação à profissão, né, a OAB, a seccional mineira, ela está atenta a esse tipo de situação. Então, quer dizer, existe essa comissão que acompanha, da mesma forma que existe o delegado regional e também existe o delegado seccional, ou melhor. Me paira uma dúvida, doutor. Essa prerrogativa, isso é o delegado de prerrogativa, até o procurador, igual o me disse, ele vai atuar na questão do exercício profissional do advogado, durante o exercício, ou na condição do advogado, na condição dele de já ser um profissional, independente se ele está exercendo ali naquele momento ou não? Não, a partir do momento que você, né, quer dizer, eu tenho a minha inscrição, eu me inscrevi na OAB, fiz a prova, né, fui compromissado, recebi a minha carteira, estou devidamente inscrito,
na seccional, estou em dia também com as minhas obrigações, né? Porque às vezes lembram-se muito de prerrogativas, mas às vezes esquecem de obrigações. E os deveres? Tá tendo até uma campanha de negociação daquele que tiver... Na verdade, quer dizer, isso aí já envolve a questão administrativa e financeira, né? Não só da seccional, como também das subseções. Então, quer dizer, a seccional, ela vive, né, além do repasse no federal que ela tem, ela também vive das anuidades, né? Então, é através das anuidades do profissional é que ela também repassa para as subseções. Às vezes as pessoas não entendem, né, alguns às vezes não têm uma certa clareza em relação a essa situação, até porque é o seguinte, esses repasses são feitos para a subseção e a subseção administra isso, né, de acordo com as despesas que ela possui. É o mesmo caso é a seccional. Então, quer dizer, a prerrogativa ela vai prevalecer especialmente e principalmente para aquele advogado que tiver no exercício profissional, né? E, evidentemente, ainda que não haja, vamos dizer, uma adimplência dele, ainda que ele esteja inadimplente, né, ele é um profissional vinculado a uma seccional, no caso aqui a gente está falando especificamente de Minas, né, ele é vinculado à seccional mineira, então, quer dizer, ele terá todo o apoio, todo o subsídio, independente da questão adimplente ou não dele. Okay, né? Ali está um profissional. Interessante. Né? Está um profissional, e quando há um desrespeito ao profissional, existe um desrespeito à instituição. Né? A questão ela não é só local, ela é estadual e ela é federal. Né? Felizmente, a gente tem como referência que a Ordem dos Advogados do Brasil, ela é uma referência desde a criação. Todas as ações importantes que ocorreram no Brasil, todas as transformações, não só no Brasil, até em âmbito internacional, a OAB sempre esteve presente. Né? Quer dizer, a turma, talvez tenha uma turma que tenha essa referência, pelo menos histórica, a questão de direta já, uma série de fatos históricos, né? Como dizer, desde Rui Barbosa, né? De outros que passaram aí, no caso específico de Mariana também, grandes vultos históricos aqui passaram. Uma pergunta para o senhor, qual foi o maior jurista brasileiro, para o senhor, assim, que o senhor tem como referência? A referência, eu creio que a referência maior que a gente tem, né, é o próprio Rui Barbosa, né? Inclusive a Águia de Aia, né? Ficou conhecido assim, não só pela expressão, mas pelo conhecimento e pela própria postura profissional. Né? E realmente são esses legados aqui que nos chegam e que devem nos nortear a profissão. Interessante. Os ouvintes que não sabem, né, eu sou formado em Direito, né, a minha formação acadêmica é o Direito, então eu gosto muito da área, né, é muito interessante, mas aqui nós não vamos ficar só nessa questão do juridiquês. Mas, por exemplo, alguns fatos curiosos que os ouvintes às vezes prescindem. Numa audiência, o advogado, o promotor, o juiz, eles estão ali em pé de igualdade. Né? Não existe hierarquia, entre juiz, promotor e advogado. Né? Quer dizer, o advogado, como né, inicialmente você começou aí, ele constitucionalmente, ele é imprescindível à justiça. Sem o advogado não existe justiça. Né, porque exatamente ele defende, né, o magistrado está ali no primeiro momento, né, como o fiel da balança seria o magistrado, o juiz, né, o promotor está defendendo a sociedade, mas o advogado é que está defendendo o réu, ou né, o requerente, né, tem a nomenclatura que tenha, mas de fato quem defende o interesse é o advogado, e ele é imprescindível. Sem a advocacia, sem o advogado não existe justiça. Entendi. Doutor, esse caráter imprescindível da advocacia. Já em outra entrevista, que o senhor até nos concedeu ao veículo do Jornal Ponto Final, um abraço para ele, o Rômulo, né, que deve estar nos ouvindo, e também, até numa reportagem, foi questionado a questão dos 83 acordos que foram feitos com os atingidos, diretos e indiretos o rompimento da barragem de Fundão em 2015, que não houve a participação da advocacia, né? Sendo que até mesmo havia sido anteriormente criada uma comissão gratuita para assessorar, acompanhar os atingidos da barragem. Qual o prejuízo que isso pode acarretar no futuro para essas pessoas que fizeram essa adesão a esse acordo? É importante, né? Você tocou num ponto importante, até porque é o seguinte, quando houve o rompimento
da barragem, a OAB imediatamente, o presidente da OAB, à época, o Dr. Luiz Cláudio, entrou em contato comigo e perguntou: Marcelo, o que está acontecendo em Mariana? De fato, naquele momento, a gente não tinha a dimensão do que ocorreu, mas imediatamente ele criou uma comissão especial para o caso Mariana. Essa comissão, ela atuou, inclusive, vários colegas, eu e dentre vários colegas, fizemos curso de mediação junto à OAB, na expectativa de que esse comitê era um comitê que agregava representação da Comissão de Direitos Difusos, da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão de várias comissões da OAB integral, Comissão de Meio Ambiente, dentre outras comissões. Então, quer dizer, foi feita uma comissão especial para a Mariana. A OAB ela criou essa comissão e dentro dessa comissão vários integrantes de outras comissões correlatas com a situação. Nós tentamos desenvolver um trabalho aqui e, assim, durante todo o tempo... Voluntário. Posteriormente, para tentar até focar mais, já que existia essa pluralidade de participações, sim, né, criou-se até um comitê especial para o caso Mariana. Esse comitê, aliás, comitê de cidadania dentro da comissão. Naquela época, nós realizamos aqui o primeiro seminário internacional de direito ambiental e minerário. Tivemos aqui pessoas de expressão, chamamos a atenção para essa situação. Apesar de que, né, só voltando um pouco na história, toda essa situação que está aí já eram situações previsíveis. Né? Em Mariana, em 1970, 78, houve o Éden 1, o primeiro encontro para o desenvolvimento de Mariana, que tudo isso foi começado. Mas voltando aqui especificamente à situação, criou-se esse comitê de cidadania e durante todo esse tempo tentou-se uma intermediação. Basta dizer que a OAB, né, nós participamos quando houve a primeira assembleia para poder oficializar, ou melhor, oficializar as comissões dos atingidos, porque até naquele momento, em dezembro, não existia uma oficialização disso. Apesar das conversações iniciadas pelo Ministério Público, não tinha havido ainda a regularização daquilo. Então a AB participou, nós participamos, foi lá no antigo, no Recreio, salvo engano, nós fizemos uma assembleia e eu, pela OAB, secretariei essa reunião. Nós tivemos uma conversa anteriormente com o prefeito assim, bastante transparente, bastante, vamos dizer, receptivo à participação da OAB. Basta dizer que um dia antes nós fizemos uma reunião com ele, colocamos para ele a situação. Quando houve essa reunião, nós ficamos até bastante sensibilizados, porque à época o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o Mário Werneck, hoje está como secretário de Meio Ambiente do município de Belo Horizonte. O Mário Werneck, assim, ele explanou aquilo, o desejo da OAB. Né? O Mário Werneck explanou aquilo que de fato a OAB desejava, que era exatamente amparar, era realmente respaldar o atingido. Né? Mas a partir daquele momento, ao invés de facilitar as coisas, houve uma certa dificuldade. Nós tivemos realmente uma certa dificuldade com o representante do Ministério Público, que em todos os momentos ele preteriu a participação da OAB. Né? Não nos cabe aqui entrar nesse mérito, mas, de fato, né, depois, posteriormente, começamos a interlocução com a Renova. Né? Quando a coisa já estava alinhada, houve uma mudança na direção da Renova, também deixaram a OAB de lado. Então, quer dizer, se nós analisarmos, né, que institucionalmente a importância da OAB, eu não estou dizendo especificamente Mariana, né, porque aqui nós estamos falando no âmbito local. Nós temos a nossa importância aqui, mas nós temos a nossa importância no Estado e nós temos a nossa importância na Federação. É inconteste a participação da OAB em todos os momentos. E a partir do momento que nós nos disponibilizamos, né, levamos o comitê ainda existe, né, mas assim, foi preterido, na verdade. Hoje a gente tivemos dificuldades também, temos umas certas dificuldades, tanto em relação ao Ministério Público, né, quanto em relação à questão também com tanto a Renova e outras empresas que prestam serviço. Certamente que deixaram de lado, mas certamente já deve ter tido alguém procurando os senhores para a questão reclamada da Fundação Renova, né?
Isso da dificuldade de sim, repasse, isso aí da falta de efetividade nas exatamente, ações. isso aí isso é a tônica, né? Quer dizer, hoje se comenta isso e da mesma forma que creio que houve agora também, né, como é do conhecimento público, uma questão também da reunião com a Cian e outras. Eu creio que hoje se começou uma interlocução, né? E a gente espera que isso dê certo. O importante é o seguinte, o importante né, que o ouvinte e que a comunidade saiba que não houve em momento algum omissão por parte da OAB, né? Como não existe omissão por parte da OAB, a OAB continua receptiva, aberta, né, para qualquer tipo de colaboração, né? E é o que foi dito lá e eu repito aqui. E nós levamos durante todo esse processo, né, de forma, na forma de colaborar. Né? Ainda que tenhamos sido taxados de captadores de clientela e uma série de coisas que tiveram essas situações, inclusive foi motivo, né, de votação de desagravo público da OAB, né, e de Minas, essa situação de Mariana. Então, quer dizer, isso nós continuamos abertos e receptivos. O importante para a gente, o importante para a OAB, o bem maior é o atingido. Né? E para nós que estamos estabelecidos em Mariana, né, nós profissionais, a gente sabe perfeitamente o que gerou isso. Outro detalhe, isso é uma coisa que se gerou e o desdobramento disso não é para 1 ano, não é para 2 anos. A gente já tem praticamente 4 anos desse desdobramento. Já temos 5 anos quase de desdobramento. Então, quer dizer, em 5 anos, o que efetivamente se resolveu? Infelizmente, doutor, Né? tem essa crítica que paira no ar, que no caso dos atingidos lá de Brumadinho, a efetividade, os acordos têm andado mais rápido. Sim, nós lamentamos também essa situação, né, de Brumadinho e outras aí que se aventam. A gente lamenta tudo isso, mas na verdade a experiência de Mariana é que deu esse desdobramento, porque inclusive quando houver o rompimento em Brumadinho especificamente, imediatamente nos solidarizamos com não só a OAB de Minas quanto de Mariana, imediatamente nos solidarizamos com os advogados, com a comunidade de Brumadinho, nos colocamos à disposição. O Comitê de Cidadania, ele atua também hoje em Brumadinho, quer dizer, a Comissão Especial do caso Mariana, houve um desdobramento dela para Brumadinho, houve um comitê do Comitê de Cidadania também, houve esse desdobramento para Brumadinho. Então, efetivamente, em Brumadinho a coisa funciona um pouco mais, até pela própria, infelizmente, pela vivência que nós tivemos que desdobramos. Nós observamos, inclusive, outros municípios, por exemplo, Barra Longa, não houve nenhum problema. Assim, existem problemas, mas institucionalmente o OAB teve até atuação melhor do que em Mariana, até por essa, vamos dizer assim, essa falta de receptividade. Né? Mas é aquilo que a gente reitera aqui. Né? Houve um momento que nós, assim, aliás, nós ainda continuamos persistindo, mas houveram momentos que nós pensávamos assim, puxa vida, depois de praticamente 3 anos a gente aí à disposição, a gente se, né, procurando, será que eles não estão alcançando? Né? Foi o que no primeiro momento, quer dizer, na verdade, os atingidos, eles alcançaram, mas dada a vulnerabilidade deles, né, eles recuaram também, o tempo ficaram desconfiados dessa situação. Mas é o que eu já disse, talvez agora pela 3ª vez, né, a OAB está aí à disposição, né, a Comissão Especial por caso Mariana, ela existe, ela continua, o Comitê de Cidadania também continua, fizemos várias reuniões na Casa do Advogado, participamos de várias reuniões externas, entendeu? Inclusive com todas as instituições envolvidas, né, tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual e até federal, né, houveram vários congressos por parte da OAB federal também, principalmente a Comissão Nacional de Meio Ambiente, a Comissão Nacional de Direitos Humanos, ela tem uma ligação e continua tendo uma ligação muito forte conosco aqui, tanto da seccional mineira quanto com Mariana. Então, uma característica para o advogado que está, ou o estudante de direito que está querendo ser um advogado, é o diálogo, né? Hoje, mais do que nunca, né? Eu ainda sou de
uma geração que a formação era um pouco assim do embate, né? Mas hoje a gente, quer dizer, a própria vivência, né? Independente da alteração aí do código e da legislação, a questão da mediação, da conversação, sempre foi, né, a melhor forma, né? Tem aquele velho ditado, né? Mais vale um mau acordo que uma longa demanda, né? Mas às vezes aquele embate, aquela sustentação oral, no tribunal do júri é ali, né? É a parte da arte do advogado, com né? certeza, com certeza. Igual a gente vê um júri sustentado pelo doutor Obregon, né? Sim. Ele mesmo sendo deficiente, ele conseguiu superar ali toda a sua deficiência, né? Ele é deficiente físico, para quem não conhece, né? Tem os braços reduzidos, mas é um excelente advogado, né? Com certeza. Muito humilde, né? 83 anos e advogando, fazendo um júri brilhantíssimo. Não, né? Tem dúvida. Nós temos exemplos aqui, por exemplo, do Teófilo Otoni, né? Que fez a defesa, a própria defesa, aqui na Casa da Câmara. Olha para vocês verem, a aula de história aí chegando. Então, assim, quer dizer, isso é uma referência, né? Mas tivemos grandes juristas também, ou melhor, grandes advogados, grandes juristas, da mesma forma que, mesmo em Mariana, tivemos grandes profissionais. Inclusive, estou aproveitar até essa oportunidade, porque nós estamos criando a memória do advogado marianense. Olha que bacana, hein? Nós tivemos aqui figuras e vultos de grande expressão, quer dizer, nos últimos, vamos pensar no século passado aí, por exemplo, nós tivemos o Pedro Aleixo, né, que chegou a presidente da República, mas anteriormente a ele, se você imaginar Cláudio Manuel da Costa, né, às vezes a história omite isso, né, mentor intelectual da Inconfidência Mineira, é natural de Mariana, nascido na Vargem. Olha, né? para você ver. Se você imaginar, por exemplo, o comendador de diamantes, né, de Diamantina, era aqui da Vargem também. Então, quer dizer, e era jurista também, né, formado em Portugal. No dia que inaugurar essa sala lá, a gente vai cobrir. Com satisfação. A gente vai cobrir essa sala lá, porque isso aí é o resgate da história. Eu creio, eu entendo que isso é muito importante, não só, principalmente para as futuras gerações, porque às vezes se perdem referências. É aquilo que a gente está pensando aqui. Existem, por exemplo, grandes profissionais que atuaram em Mariana, né? Esses profissionais às vezes não são lembrados, né? Você tem grandes profissionais. Doutor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Vamos trazer a situação do cenário atual. Tem vários assuntos que geram questionamentos. Por exemplo, a falta de um delegado de polícia aqui em Mariana, né? Se o senhor tem alguma informação, se haverá na verdade, nós tivemos a oportunidade, né? Via seccional, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Estado de Segurança, da mesma forma que tivemos a oportunidade de conversar. Tem-se o compromisso de vir um delegado para cá a partir do mês de setembro, agora de Olha, setembro. Olha que bom, hein? Notícia boa, hein? A notícia que a notícia que nós tivemos foi exatamente isso. Está havendo um concurso, né? Está havendo concurso e Mariana será contemplada como delegado. Interessante. Essa é uma notícia que a gente tem. Mas, paralelamente, né, a OAB reforça esse nosso pedido, né? Nós tivemos na seccional mineira já tem, aliás, amanhã faz 15 dias, né? Fazem 15 dias. Nós tivemos conversando e já existe também interlocução por parte da seccional mineira nesse sentido, né? Que vem um delegado. Até porque para a gente é muito complicado. A gente sabe da boa vontade dos delegados, mas o delegado às vezes é um delegado de plantão, de Itabirito. Então às vezes você tem que ser atendido, vai ter uma situação em Ouro Preto para você verificar. Às vezes você não, né? Ele até por demanda, né? Vamos dizer assim. A situação é muito complexa. Os ouvintes, só para os ouvintes entenderem, por exemplo, pega uma situação de ocorrência em que tem que ser direto na delegacia e um horário noturno ou final de semana, né, tem que deslocar até Ouro Preto. É dispendioso. Eu quer dizer, a coisa de talvez 20 dias eu tive uma situação, né, exatamente, o flagrante foi lavrado, né, o cidadão foi levado para Ouro Preto. Eu fui para Ouro Preto às 19 horas, estava prevista a chegada do delegado às 20 horas. Na verdade, o delegado foi chegar às 23h30. Olha para vocês verem. Quer dizer, eu saí da delegacia, eram 2 horas da manhã. Olha aí. Né? Então, assim, são situações que, de fato, complicam muito, né? Mas a gente busca
né, conciliar isso, ou melhor, resolver isso. Essa é a perspectiva nossa e é o que a gente realmente tem tentado fazer. Bacana. Doutor, então se questionou também a questão do novo fórum aqui em Mariana, o local onde seria construído, que não era, que muita gente desagradou do local, que não... o senhor tem uma posição, já sabe se tem o início das obras? Nós tivemos a oportunidade de participar do lançamento oficial, né, do lançamento oficial do projeto. Sim. No Tribunal de Justiça, né, lá estavam as juízas, né, o prefeito e tudo mais. Foi contemplado uma área próxima ali, na descida próxima ao bairro São Cristóvão. Eu entendo o seguinte, de fato, ainda que haja um deslocamento, é imprescindível que ele seja construído aí, até por uma questão de estrutura. Hoje, quer dizer, a gente tem duas varas, né? Duas varas, você tem a vara de execuções também, você tem o cartório, vamos chamar o cartório eleitoral, apesar de estar externo, né? É considerado, ele não está dentro do fórum, mas é vinculado ao judiciário. Então, a questão de hoje tem uma série de implicações. Por exemplo, a questão de acessibilidade, né, é muito complicada. Nós já tivemos situações, isso é importante a gente estar esclarecendo o seguinte, todos esses pontos a gente já teve a oportunidade de conversar com as duas juízas, né? Inclusive hoje tem uma reunião com ela, teremos uma reunião com ela, a OAB tem uma reunião com ela exatamente para tentar minimizar determinadas situações que a gente sabe que às vezes ultrapassam até a capacidade delas. Por quê? Por exemplo, a questão física do fórum. É uma situação que, se não mudar o fórum local ou não uma reforma no fórum, não tem como atender. Né? Por exemplo, nós já tivemos situações, a presidente da comissão de acessibilidade da OAB, né, ela teve não acesso à sala de audiência. Ela ficou embaixo, realmente houve uma deferência por parte, né, da juíza, a audiência foi realizada, não deixou de ser realizada, mas é uma situação muito constrangedora. Entendeu? É a questão de, né, estacionamento hoje não, hoje já está disponibilizada uma vaga. Eu estou falando a questão de acessibilidade, por exemplo. Exatamente, analisa aí, são dois prédios hoje, quer dizer, tem o prédio principal e aquele prédio anexo, né, utilizado para o juizado especial. O acesso ali interno, ele se dá por um portão, o próprio acesso externo, quer dizer, vamos pensar especificamente no cadeirante, ele tem que dar a volta, ele não tem acesso à sala de audiência, a terceira sala. Haveriam 3 pavimentos para poder chegar. Então, quer dizer, são situações que realmente assim, nos aflige, né? Aflige a subseção. Então, para os ouvintes entenderem que é o seguinte, não existe essa preocupação de conforto, de luxúria. O negócio, a preocupação é o acesso. E principalmente. Um ambiente salubre. Né? Exatamente. Né? A questão de acessibilidade, principalmente, né? E a questão de perspectiva de melhor, não só atendimento, principalmente para o jurisdicionado. Né? Sim. Aproveitando o senhor também para mais uma pergunta, sim, a questão da APAC. Muito se questionou, se discutiu a implantação da APAC, o estudo de uma APAC aqui em Mariana, mas parece que isso ficou mais assim... Não se fala mais. O último assunto sobre a APAC que eu ouvi foi por parte até do vereador Tenente Freitas. Um forte abraço para ele. Mas é questão, isso vai chegar a se concretizar? Você tem informação nova? Na verdade, a APAC, o projeto da APAC, ele já é de décadas, né? Sim, nós podemos considerar isso. Eu me recordo que a primeira vez que se fala em APAC em Mariana, a doutora Elva Canteiro, também se a doutora Elva nos ouve, um abraço para ela. Forte abraço, né? Doutora. Eu, salvo engano, ela está em Nova Lima hoje. Nós chegamos lá, hein? A doutora Elva foi também uma das precursoras disso. Eu me recordo que um grupo visitou a APAC e, desde essa época, né, por parte da OAB, né, a gente tem a nossa receptividade, tem o nosso apoio. O que, de fato, depende é do desdobramento, né, e de uma vontade política para que isso aconteça. Né? A área, salvo engano, já foi disponibilizada pelo prefeito, né? Já foi falado isso já por umas 2 ou 3 vezes, a OAB já participa, né, dessas reuniões, né? Nesse momento, é o que o senhor falou aí, comandada nesse primeiro momento pelo Tenente Freitas, nós participamos disso e estamos receptivos. Achamos muito positivo a questão de ressocialização. A própria OAB ela tem parcerias, né, com
com o presídio, inclusive a próprio parlatório que nós construímos no presídio, né, foi uma obra construída pela OAB, patrocinada pela OAB, mas utilizando a mão de obra de recuperantes. Olha que interessante. E, por sinal, ficou muito bacana. Que interessante. Né? Da mesma forma que tivemos uma requalificação na Casa do Advogado, né? Tivemos também a participação dos recuperantes através de um convênio, né, com a Prefeitura. Então, quer dizer, se existe essa expectativa, né, se existe essa possibilidade, então, principalmente de ressocialização, conta com o nosso apoio, né, tranquilo. Doutor, tem pergunta. É? Tem perguntas dos ouvintes aí, que pode mandar. Não é dúvida jurídica, não, perguntas, entendeu? Se quiser abreviar também o nome do ouvinte, você seleciona aí, Matheus. Aqui a gente faz ao vivo, né, doutor? Aqui a gente não... A Cláudia, ela é lá do Galego, ela está perguntando para o doutor Marcílio se ele, como presidente da OAB e os demais membros da diretoria, se eles podem estar... deixa eu ver como é que ela mandou aqui, para usar um termo, não o que ela mandou, se eles podem advogar também. É essa curiosidade, né? Não, na verdade é o seguinte, o cargo, né, eu estou presidente da subseção, né, por 3 anos, nada me impede de advogar. Quer dizer, evidentemente que eu não vinculo a minha imagem, né, a partir do momento que eu não vincular a minha imagem de presidente e fazer propaganda em cima disso, não tem impedimento nenhum, não tem nenhum impedimento de advogar. Entendi. Tem mais aí, Matheus? Nós vamos filtrando as perguntas aqui, Rodrigo, porque as perguntas fogem um pouquinho, né? Sim. Da presença do doutor Marcílio aqui. 11h42, há uma pergunta interessante aqui, ó. O Eduardo, ele está ligado com a gente lá no bairro Cabanas, ele pergunta se ainda há hoje em dia advogados que não são da OAB, ou seja, a pessoa se forma, mas não faz, né, o concurso da OAB, mas mesmo assim advoga. Ainda há casos. Antigamente o pessoal era de fenomenábula, né? Aquela pessoa que tinha um conhecimento jurídico, mas que não tinha, aliás, não era habilitado profissionalmente. Hoje não. Hoje, para advogar, a pessoa tem que estar devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Quando faça o curso de Direito, posteriormente ele tem que fazer a prova da OAB para poder ingressar na OAB. Não é o fato da pessoa se formar, a faculdade, ele te dá a graduação, né, a universidade, a faculdade, ela te dá a graduação de bacharel. Agora, para você se habilitar junto à OAB, você tem que fazer um concurso da OAB, uma prova na OAB, e mediante a sua aprovação é que você passa a estar inscrito nos quadros da OAB. Né? Da mesma forma que existe no Conselho Regional de Medicina, aliás, no Conselho de Medicina, contabilidade, né? E aí ele manda uma outra pergunta, aqui no caso dessa prova, tem que haver uma solicitação na OAB, é como se fosse um concurso público onde é aberto, ou como se fosse uma universidade, tem um período para a pessoa fazer essa prova? A partir do momento... 3 edições por ano. A partir do momento, né, que a pessoa tiver o certificado de graduação, ela pode entrar no site da OAB, né, existe um link específico, ela pode fazer a inscrição dela para a prova da OAB. Mas ela tem que ter uma série de documentos que ela tem que juntar, dentre eles, né, o certificado de conclusão do curso de bacharel. Aliás, o bacharelado em Direito. Bacana. Doutor, aquele advogado que está mudando para Mariana, que vai ficar um tempo aqui em Mariana, ele tem que transferir o registro dele para cá? Não necessariamente, né? O advogado, ele, como doutor, ele pode advogar em todo o território nacional. Sim. Né? A gente, né, sugere, às vezes, quando a pessoa vem, se estabelece, né, aqui da mesma forma que a subseção, ela está aberta e à disposição de qualquer profissional do Brasil. Se eu, por exemplo, me formei no Paraná, né, instalo meu escritório de advocacia aqui, por exemplo, e preciso de isso aí nada impede. Agora, normalmente, quando se muda de estado, principalmente, né, entende-se de bom tom a alteração disso junto à seccional de cada estado. Até para poder estar atualizando o endereço, né? Exatamente. Né? Ok, doutor.
Ô Rodrigo, se me permite um espaço, uma pergunta minha, e eu creio cuidado, hein? E eu creio que é dúvida de muitos ouvintes, também. Quando a pessoa se forma em Direito e quando ela faz a prova da OAB, e ela retira o seu registro, como que funciona a escolha da área de atuação? A área é muito relativa. Durante o próprio curso que você faz, você pode especializar numa área. Durante a faculdade. Agora, a questão, vamos dizer, num primeiro momento, a gente até diz assim, o advogado, ele, num primeiro momento, ele é um clínico geral. Como, por exemplo, o médico é um clínico geral. Agora, ele procura a especialidade dele. Por exemplo, vamos dizer, meu interesse é direito imobiliário. Então, eu vou me aperfeiçoar em direito imobiliário. Mas nada me impede de atuar numa área, por exemplo, de direito comercial, ou na área de família, nada me impede. Então, a princípio, o advogado ele pode atuar em qualquer área? Em qualquer área, sim. No primeiro momento, sim. Agora é interessante, por exemplo, quando você faz a sua inscrição, que você está inscrito na OAB, por exemplo, quando você registra, você pode, no seu registro, você colocar uma área de especialização. Até porque, por exemplo, quando é consultado, verificar, quem atua, por exemplo, na área de direito imobiliário, por exemplo, ou quem atua na área de direito de família, né? Então, quer dizer, ali no seu cadastro, você pode especificar isso. Entendi. Então tá bom, doutor. Eu acho que esse aqui é um primeiro de vários visitas. Com certeza. Que vai Né? tá? As portas estão abertas. Para não só o senhor, como para os outros 126 advogados, né? São 126, 127. 127 inscritos. Estão abertos aqui. Tiverem temas novos, né? Sobre a área jurídica. É sempre bom, a gente recebe não só o advogado, o médico, né? A enfermeira, porque é um papel social muito importante. Claro. Às vezes a pessoa pode até achar, tem certas situações que eu não preciso do advogado. Aí que ele se engana. Porque tem pequenas causas, né? Que eu falo que é o pequenas causas. Não se chama mais, chama juizado especial, né? Mas, para eu ajuizar lá, não preciso do advogado. Mas depois, se você perder, se tiver que recorrer. O problema é o desdobramento disso, Pois é. né? A gente costuma dizer o seguinte, é a mesma coisa você se automedicar, não é isso? Então, quer dizer, a mesma coisa é você pleitear alguma coisa, às vezes sem um conhecimento jurídico. Às vezes você faz o pleito, né, participa de uma audiência inicial e às vezes a pessoa fica um pouco, às vezes, perdida na primeira audiência, até porque ela não sabe a fundo, né, tecnicamente, quais são os direitos dela. Ainda que, né, hoje existe o Dr. Google, né? Normalmente a turma entra ali e pesquisa, isso em qualquer área, não estou falando especificamente do direito, nem em qualquer área, né? Às vezes a informação não é, vamos dizer, fidedigna. Então, às vezes a pessoa entra ali, né, e pesquisa ou faz o pleito, chega em audiência, foi o que você me perguntou lá atrás. E a questão desses acordos? Às vezes, muitas vezes, os acordos feitos em audiência de conciliação, sem acompanhamento de um profissional habilitado, no futuro, o reverso disso, você não... Ou melhor, no futuro você não reverte isso. Vira coisa julgada, né? Você não reverte. Principalmente na área de patrimônio, na área de bens, principalmente na área de família. Isso em qualquer área. Às vezes você tem um pleito, você participa, você às vezes faz um acordo ali, você não sabe o desdobramento disso, e lá na frente você se arrepende de um acordo que você fez e você não tem como reverter. Já tiveram vários casos assim. A gente tem vários casos, às vezes, que a pessoa nos procura. Foi outra situação que você colocou aí, a famosa advocacia preventiva. Né? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Né? É como você fala também, como a gente não tem essa cultura também, seria a mesma coisa de você se preparar para a terceira idade, por exemplo. Né? Como os outros, a medicina, ou a área de geriátrica, né? Sim. Claro que a gente não pode estar tratando de mercantilizando. Né? Sim. Mas, por exemplo, o pequeno empresário, o comerciante, aquele que ele consegue pagar, vamos dizer assim, ele consegue pagar uma advocacia preventiva atualmente? Creio que sim, eu creio que sim. Até porque é o seguinte, vamos dizer, é outro ponto às vezes, né? Isso pode ser até objeto também de desdobramento. É outro ponto, por exemplo, a gente tem uma tabela de honorários mínimas, né? Isso é imposto pela Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive.
o não cumprimento, isso pode acarretar até uma medida disciplinar. Então a gente tem uma tabela mínima. O mínimo, né? Mínimo, né? Quer dizer, na verdade, é o que às vezes se questiona. Ah, mas o doutor Fulano me cobrou tanto. Quer dizer, o trabalho técnico profissional das pessoas, você não pode dar valor. Você não pode mensurar. Eu não posso chegar e falar assim, não, seu trabalho vale tanto. Não é. Nós, né, existe uma formação, existe uma especialização, existe uma experiência, e você tem uma tabela de honorários mínimos. Isso em qualquer área. Né? Então, quer dizer, agora, a questão aí de condição, né, isso tudo é conversado. Interessante, doutor. Ô, Rodrigo, o advogado doutor Alvim está participando com a gente. O doutor Alvim é a figura, né? Está mandando um abraço para o doutor Marcílio. Tá, eu agradeço a atenção, viu, Alvim? Muito obrigado aí pela atenção. Grande parceiro nosso, né? Sim. Engajado com as causas sociais, né? Sim. Homem, assim, de caráter singular. Graças a Deus que nós temos aí pessoas igual a ele, igual o senhor aqui na nossa cidade, né? Eu fico muito feliz de ter no exterior, né? Tendo temas polêmicos, grandes julgados para trazer para nós. Com certeza. Fala. E nossos ouvintes são pessoas simples, são pessoas, uma dona de casa, um trabalhador, um homem que está lá no campo, né? Então, às vezes ele precisa saber, assim, chegar próximo, porque às vezes está externo, mas não é. É aquela pessoa simples. O advogado é uma pessoa simples. E tem o conhecimento, mas é uma pessoa simples, é uma pessoa da família, né? Tem aquela figura do advogado da família, né? Sim. Papai tinha muito isso, mas vai tinha um grande amigo, o Raimundinho. Né? Sim. Grande amigo, entendeu? E era aquele cara da família, aquele cara que ele gostava até de questionar futebol. Time que o senhor gosta, vamos falar para nós. Eu aqui lembrando o Raimundinho, eu tenho uma simpatia pelo Cruzeiro, mas não sou fanático, não. Mas você estava falando aí, né, a respeito do Raimundinho, realmente é uma grande persona, né? O Raimundinho é uma referência, né, para a gente. Quer dizer, não só o Raimundo Cândido, o pai, mas também o Raimundinho. Hoje tem o Neto, também, né, que são figuras, são pessoas assim emblemáticas, né? Sim. Como os outros. Além do conhecimento, além da capacidade técnico profissional, são pessoas muito humanas, né? O senhor me disse que o senhor iniciou na defensoria pública, né? O defensor público tem um defensor dativo, que é aquele que é por um tempo, né? Tem o de carreira, que é o concurso, né? Está ficando até bastante disputado ultimamente. Mas para os nossos ouvintes entender, o defensor público, qual que é a diferença do defensor público para o advogado que está lá no escritório? Na verdade, o que ocorre é o seguinte, naquela época, né, dizendo assim, isso aí coisa de 30 anos atrás quase, né, 30 anos atrás, na verdade não existia defensor concursado. O defensor público, ele é concursado. Existe a Defensoria Pública do Estado. Né? O nosso atual defensor público aqui do Estado é o Dr. Luiz Carlos, por coincidência também, uma pessoa muito bacana, uma pessoa muito receptiva. Né? Naquela época não existia defensor público nomeado para Mariana, designado para Mariana. Então, quer dizer, o município, ele pagava, inclusive a minha função à época não era nem de defensor, minha função era de procuradora adjunto, né? Então, quer dizer, era uma nomeação, né, do município, e esse profissional ele é disponibilizado para atendimento à população carente. Como existe hoje também, não é defensoria, mas uma defensoria jurídica patrocinada pelo município em favor dos menos, vamos dizer, daqueles que não têm condição de pagamento, né? Vamos chamar assim. Né? Então, quer dizer, hoje o município também ele não tem uma defensoria pública, ele tem profissionais, né, que disponibilizam assistência judiciária gratuita. O defensor público é aquele concursado, vinculado à Defensoria Pública do Estado, que no caso hoje em Mariana é o Dr. Luiz Carlos. Ok. E os abraços? Vamos mandar um abraço, doutor? Eu mando um abraço para todos, né, principalmente para os colegas da subseção. Né, a gente tem uma pleia de bons profissionais, de pessoas realmente que a gente respeita. Né, a expectativa nossa, a OAB Jovem está aí também, a doutora Fiamma, nossa presidente da OAB Jovem, como os demais integrantes também. Então, a gente tem tanto, eu costumo brincar, né, a velha guarda, a média guarda e a nova guarda, né?
aliás, a nova guarda, eu costumo brincar, a nova guarda da Portela, né? Então, assim, um abraço especial para todos, principalmente nesse mês que a gente comemora, o mês da advocacia. Especial, né? A partir do dia 27, nós teremos um ciclo de palestras envolvendo e linkando principalmente a parte de prerrogativas. Aqui mesmo, Mariana? Aqui, Mariana. Vai acontecer na Casa do Advogado. Sim. Já estão confirmados a presença do Procurador-Geral e do presidente da Comissão de Prerrogativas do Estado, a confirmação da presença do presidente da OAB Jovem do Estado, da mesma forma que teremos também a participação do Dr. Inácio, ele é presidente da subcomissão de prerrogativas de contagem, é uma pessoa que vai ministrar um curso muito bacana, sobre prerrogativa, vai acontecer no dia 27, né? Temos também aí a presença da doutora Cíntia, e temos a certeza que, pelo menos assim, nesse momento, um clamor que a gente percebe hoje é que a questão de prerrogativa, ela está muito, vamos dizer, ela está muito em voga até pelo momento, até pelas situações, até pelas circunstâncias que a gente tem vivido, não só no âmbito federal, quanto no âmbito estadual, quanto no âmbito local. A gente tem tido algumas situações, mas que com jeito, com calma, a gente vai conciliando. Então, o que a gente deseja é exatamente isso, muito sucesso para todos, né? E a certeza de que o que a subseção puder fazer, ela está fazendo e vai continuar fazendo. Muito bem, muito bem. Doutor Marcílio, mais uma vez eu agradeço a presença do senhor aqui. Desejo a todos uma boa tarde, né? Daqui a pouco já está começando a tarde, daqui 4 minutos. E a todos os nossos ouvintes que tiverem alguma dúvida, quiser procurar lá a subseção, qual que é o endereço, telefone? O endereço da subseção é na Rua da Glória 85, é do lado do IPSA, subindo ali a Rua da Glória. Tudo bem, doutor. Eu agradeço mais uma vez. Matheus Edson, é com você agora. Muito bem, agradecer a presença do Dr. Marcílio, presidente da OAB Mariana, agradecer também nosso diretor, Rodrigues Costa, por essa bela entrevista, na qual foram abordados vários assuntos interessantes à população marianense.